Olá, sejam bem-vindos ao Mística Podcast, aqui no canal da Mística. Sou o host Cristiano de Almeida. É um prazer, uma honra tê-los aqui novamente nas gravações em estúdio. Para vocês que nos acompanham desde o antigo canal da Mística, da Sociedade Logos, a todos vocês também que estão nos seguindo agora, estão conhecendo o nosso trabalho, falo aqui em nome também da Sociedade Logos e do Mística Podcast, o nosso muito obrigado. A partir dessa playlist, desse programa, teremos os convidados aos quais nós estamos fazendo no podcast online, agora teremos também em estúdio. E em breve teremos convidados que sabem do que estão falando, que são representantes das religiões, das filosofias de vida, para vir até o programa. O programa de hoje nós vamos utilizar como perguntas e respostas das diversas perguntas que vocês nos mandaram, não só no canal, nós utilizamos um filtro também, para separar ali, vamos dizer assim, o joio do trigo, e também aqueles que participaram das palestras anteriores e deixaram as suas perguntas. Não se esquecendo que o grande objetivo do canal da Mística Podcast é trazer ali o conhecimento, trazer ali o verdadeiro sentido do que nós procuramos saber, sem julgamentos, sem dogmas, de uma maneira clara, direta e concisa e sempre com o maior respeito. Então, esse é o objetivo do nosso canal. Então, antes de nós começarmos o nosso ciclo de perguntas e respostas, vamos ao momento dos nossos patrocinadores. Sem mais delongas, vamos ao nosso ciclo de perguntas e respostas hoje. Não se esqueçam também dos recados iniciais, se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, acionar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo, se fizer sentido para você e para as pessoas as quais você vai compartilhar. No link da descrição, você fica por dentro das novidades, inclusive o novo projeto de ter aqui um co-host especialmente, vários co-hosts especialmente selecionados para me ajudar aqui nas nossas gravações, nos nossos novos episódios do Mística Podcast, além de saber um pouco também da Sociedade Logos. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e que possamos fazer hoje um episódio, na verdade, uma apresentação do Mística Podcast e que as respostas aqui dadas, conforme o que eu posso falar, conforme também o que vai ser proveitoso para todos nós, que fique bem claro e traga algum proveito para aqueles que perguntaram. Já quero agradecer de antemão essa participação, essa interação com o nosso canal. Vamos então às primeiras perguntas. Na verdade, nossa produção ela separou algumas perguntas, elas são selecionadas. Algumas perguntas, como nós falamos, deixamos um filtro, porque infelizmente tem pessoas desocupadas, pessoas que querem causar algum tipo de desconforto ou querem aparecer, tem algum problema psicológico de personalidade, enfim. Então, nós filtramos todos os comentários para que haja respeito com a nossa produção, haja respeito também aos profissionais do Mística Podcast e também à Sociedade Logos. Então, nós separamos aqui em torno de 9 perguntas. Tá? Eu vou tentar responder, como eu disse, conforme aqui o nosso tempo e também para que seja proveitoso, como eu disse. Tá? A vocês que estão nos acompanhando no canal no YouTube, o canal da Mística Podcast, vocês que estão nos escutando pelo rádio, pela rádio GLMRB, na playlist Mística. Não se esqueçam também de deixar ali uma curtida, um comentário, para, vamos dizer assim, fortalecer a energia do nosso trabalho. Também estamos aqui no Spotify. Então você pode tanto nos ouvir pela rádio GLMRB, na playlist Mística, o link vai estar na descrição, como também no Spotify. E aqui pelo nosso canal no YouTube. Vamos lá. A primeira pergunta vem da José Maria, de São Paulo. Ele pergunta por que o antigo canal foi descontinuado e as entrevistas antigas, onde podemos ver? José Maria, obrigado por nos acompanhar. Nós tivemos um problema, nós iniciamos um projeto no antigo canal da Mística, nós temos muitos inscritos aqui no canal que nos acompanham desde essa época. Tivemos algumas questões técnicas e o canal ele foi descontinuado. As entrevistas até então nesse canal, elas serão republicadas, tá? Elas serão
postadas aqui em playlists. Nós já temos um nome já para isso, que é a Mística Retrô. Então, todos vocês que gostaram das entrevistas que nós tínhamos no antigo canal, vocês vão poder acompanhar nessa nova playlist, que em breve estará aqui na playlist embaixo e também no nosso novo canal no YouTube. Muito obrigado por nos acompanhar, por ser aí leal ao nosso trabalho. Vamos à segunda pergunta, é do Mário Peterson, também de São Paulo. Ele pergunta o que é a Sociedade Logos e o que ela tem a ver com a mística. A Sociedade Logos é uma sociedade, né, uma filosofia de vida, fundada com o intuito de buscar ali o conhecimento. Como nós falamos no começo, o conhecimento é a nossa meta diária, mas de uma maneira livre de sofismas, livre de dogmas, livre. Nós vamos falar um pouco disso também no episódio de hoje, nesse primeiro episódio em estúdio, livre das interpretações errôneas e também da questão do fanatismo, da questão ali da gourmetização, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão do espiritismo, do espiritualismo, na verdade, gourmet. Então, ela acredita que exista um ser superior, que é o eterno, que é o grande arquiteto do universo, conforme vocês queiram nomear. Nós acreditamos que existe um ser superior, ele é criador de todo o universo, ele é o criador do nosso mundo, ele nos criou e ele é único, independente da religião que você professe, ele está ali. Nós costumamos dizer que até nas religiões politeístas, onde existem diversos deuses, sempre tem um primeiro. Então sempre vai ter o primeiro, aquele que foi o começo de tudo. Então os nossos recursos, os nossos projetos, as nossas reuniões são para que possamos debater esses assuntos espiritualistas, né? Porque se nós falarmos espíritas, iremos para um outro nicho. Então, são espiritualistas, para que possamos encontrar as melhores respostas com todos esses pré-requisitos que eu passei aqui. A Sociedade Logos ela ficou inativa durante os 2 anos e nós estamos retomando, né? Estamos retomando agora no ano de 2025. E ela tem essa ligação com a mística porque, em nosso antigo canal, a mística ela servia como uma ferramenta, um meio de visualização no canal no YouTube, para que possamos falar disso, né? Para que você possa nos conhecer. Agora nós temos a rádio, nós temos o Spotify, e trazer também ali os representantes das religiões, trazer ali também, vamos dizer assim, os dirigentes das filosofias de vida, aqueles que são responsáveis, né? Que representam determinado segmento, para nos explicar. Então, por exemplo, nem todos tiveram oportunidade de estudar ciência das religiões, a história das religiões. Então, nós ouvimos sempre falar da religião A, B, C, e nós somos leigos. Então, você é leigo quando você não tem um aprofundamento no assunto que vai ser ali colocado para você. Então, nada melhor que trazer pessoas que realmente nós filtramos, sabemos que são representantes, para que nos elucide, não só para aqueles que já conhecem, mas também para aqueles que já conhecem e também ainda não conhecem, ainda tem ali um conceito, né? Na verdade, um preconceito. É de onde vem a palavra, a etimologia da palavra preconceito. E às vezes esse preconceito é errôneo. Então, serve mais como um canal, tanto a Sociedade Logos para os estudos em loco, assim como a mística no canal. Antigamente era o canal da mística, hoje é o Mística Podcast. Mário Peterson, agradeço também por você ter mandado essa pergunta e continue acompanhando o nosso canal. O Pedro Azevedo, do Rio de Janeiro, pergunta: o que são os arquétipos e qual a ligação com o mentalismo? Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Os arquétipos, na verdade, hoje em dia também existe uma gourmetização de vários assuntos espiritualistas, né? Então, se você buscar na internet, você vai encontrar várias definições. Vou passar para você o que nós estudamos na Sociedade Logos. Os arquétipos são figuras, são personalidades, são objetos, enfim. Não diria tanto objeto ele já parte para uma outra linha. Então, vai para a questão das figuras históricas, de animais de poder, pode entrar um pouco ali no contexto do totem. São imagens que você ativa, né? Não vou entrar muito aqui na explicação, só isso dá um podcast inteiro, prefiro trazer uma pessoa que já lida com isso diretamente, tá? Mas eu vou te passar o que nós estudamos na Sociedade Logos, como eu disse, onde você pode ativar essa figura
e pegar ali as questões de personalidade, as questões, alguns vão dizer questões energéticas, para que você possa usar no seu dia a dia, para trazer ali uma transformação, para trazer ali uma postura diferenciada, tá? Eu estou sendo bem vago, porque, como eu disse, é uma explicação bem aprofundada que você vai encontrar aqui no link da descrição. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, seria nesse sentido. Então, tem muitas pessoas que pegam ali, vamos usar um exemplo, as mulheres, por exemplo, pegam ali uma figura de Cleópatra, ela coloca ali na tela do seu celular, ela ativa essa imagem de uma certa forma, lembrando que eu estou sendo bem vago de propósito nisso, vocês vão entender por quê, se começarem a nos procurar, a ver um pouco do objetivo da sociedade Logos, e ela pega aquela personalidade, ela pega, alguns dizem aquela energia, para que ela possa, então, alcançar um objetivo. Então, seria nesse sentido. Então, o homem também ele pode fazer, ele pode pegar a figura de um filme, ele pode pegar um personagem histórico, enfim, entrando em outras áreas, ele pode pegar ali a figura de um animal de poder, ativar para que venha essa energia e ele possa utilizar. Existem também os aspectos positivos e negativos. Isso deve ser feito por pessoas qualificadas, pessoas que entendem. Isso falando numa parte esotérica, tá? Se nós falarmos uma questão psicológica, aí nós vamos para uma outra área que vai explicar que isso, na verdade, é psicológico. Você vai adquirir, na verdade, tudo se junta, né? A ciência e vamos dizer assim, a ciência e o esoterismo, né? Quando se fala esoterismo, parece uma palavra pesada, principalmente no Brasil, né? O que quer dizer esotérico? Esotérico, né, com S, esotérico, quer dizer ensinamentos para um determinado número de pessoas. Ou seja, são pessoas que são escolhidas a dedo para ter esses ensinamentos, essas instruções em nível fechado. Então, é o esotérico com S. Já o exotérico com X é um conhecimento que pode ser passado para todas as pessoas, tá? Independente ali da sua classificação, independente se ela foi escolhida ou não. É um conhecimento, digamos assim, mais generalizado, ele é mais geral. O esotérico é um grupo fechado de pessoas escolhidas a dedo para aprender nesse sentido. Tá? Então, em se falando da questão dos arquétipos, basicamente esse é o conceito. A questão do mentalismo, ele é parecido, tá? Porque o mentalismo ele parte também, você vai achar Pedro, é Pedro, né? Pedro Azevedo. Você vai procurar as definições nas suas pesquisas. Mentalismo vai entrar ali nas 7 leis herméticas, que o todo é a mente, que existe ali as pessoas que dominam essa questão do mentalismo, ela utiliza ali no seu trabalho, ela utiliza ali no seu dia a dia para influenciar pessoas, alguns dizem para manipular pessoas. Então, é um conceito um pouco diferenciado do arquétipo. Tá? Vamos dizer que o mentalismo, além das suas diversas, digamos assim, aplicações, e talvez, vamos dizer assim também, da forma que ela é entendida, ela serve para determinados objetivos, tá? Da forma que se interpreta no caso. Então, ela tem essa pequena diferença que eu espero ter te elucidado, e qualquer dúvida pode voltar a nos procurar. Pedro Azevedo, muito obrigado, do Rio de Janeiro. A próxima pergunta é a da Vanessa Oliveira, de Minas Gerais. Ela pergunta para nós, poderia falar um pouco sobre o livro de Urântia? O livro de Urântia. Para responder um pouco sobre o livro de Urântia, eu tenho que tomar um pouco de água, que é um assunto bem extenso. Na verdade, o livro de Urântia ela é uma publicação, se não me engano, entre os anos 50 e 70. E é um livro que foi lançado, existe a Urântia Foundation. É um livro que explica a fundação do mundo, na verdade, a criação do universo, da forma bíblica como nós conhecemos, mas com uma explicação, vamos dizer, a mais, há um plus ali nessa descrição. Então, no livro de Urântia vai mostrar como o universo foi criado, como o mundo foi criado, tem concordância com a Bíblia, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, só que explica de uma maneira, vamos dizer assim, no meu entendimento, de uma maneira judaico-cristã, mas com um ponto cósmico. Então, ali ele vai dar um sentido
Para a questão da rebelião de Lúcifer, ele vai dar um sentido ali, um sentido cósmico ali para a vinda de Ravi Yeshua, né, conhecido ocidentalmente como o Jesus. Ele vai dar essa explicação cósmica, por que ele veio, por que existe o pecado no mundo. Então, é um plus, ele é uma forma mais avançada, uma explicação própria daqueles que acreditam no livro de Urântia, trazendo essa questão cósmica. Então, existe uma questão, não vou dizer assim, espacial, uma questão alienígena, mas é praticamente nesse sentido. Tá? Então, basicamente, o conceito do livro de Urântia, você encontra essa publicação nas livrarias, você encontra na internet, no próprio site ali da Urântia Foundation. Né? Nós podemos deixar aqui também no link da descrição. Então, é isso que nós podemos falar sobre o livro de Urântia, para quem acredita. É bem interessante as explicações, é bem extenso ali tudo que é falado, tudo que é colocado, mas vai do seu entendimento também do que você acredita. Obrigado, Vanessa. Um abraço a todos aí de Minas Gerais. Continuando, então, o nosso Perguntas e Respostas de hoje aqui no canal da Mística Podcast, vamos à próxima pergunta, que é da Marília Gonçalves, de Pernambuco. Ela pergunta, olha que pergunta interessante, ela pergunta como se livrar da inveja, pelo amor de Deus. Essa é que mais 3 goles de água. Marília, como se livrar da inveja? Vamos falar novamente aí pelo nosso entendimento, tá? É um assunto bem espinhoso, é um assunto que mexe energeticamente, mexe com a questão do caráter, mexe com a questão do nosso dia a dia. Se eu falar para você que dá para se livrar da inveja, vou estar mentindo. Tá? Nós não poderemos, nessa existência, nesse plano de existência, nos livrarmos desse sentimento. Até porque nós mesmos temos, em um nível menor ou maior, esse sentimento de inveja. Alguns até falam, olha, eu senti uma inveja saudável de você. Ah, você comprou um carro, você comprou uma casa, você está numa posição melhor, eu senti uma inveja light, né? Alguns até antigamente falavam, eu senti uma inveja branca, ou seja, uma inveja mais torcendo ali pelo seu sucesso. E aqueles que realmente têm inveja do que os outros conquistam, o que os outros têm, em todas as áreas, profissional, pessoal, amorosa. E o que é inveja? Aquele sentimento de ter o que a outra pessoa tem. Tá? Se nós formos buscar aqui diversos conceitos, vai ter explicação para diversos gostos, vamos dizer assim. Mas, basicamente, é um sentimento, falando bem claramente, bem diretamente, é um sentimento que todos têm de querer o que é da outra pessoa. Por que querer o que é da outra pessoa? Então, digamos que o meu irmão ele comprou um carro do ano, um carro caro, um carro muito bom, que, nossa, é uma máquina, é uma maravilha, o carro é um sonho. E vendo o meu irmão conseguir isso, qual que seria o meu primeiro sentimento? Ficar feliz. Poxa, meu irmão conseguiu, nossa, ele trabalhou, ele ralou ali, ele se dedicou, enfim, ele juntou o dinheiro, ele correu atrás, ele merece. Esse seria um sentimento que todos falam que tem, tá? Aí nós vamos entrar na questão também da falsidade, do falso moralismo, da hipocrisia. Tá? Geralmente, o primeiro sentimento que se tem é o quê? Poxa, como que ele conseguiu isso? Por que ele tem ou não? Nossa, conseguiu um carro? Mas por que esse valor? Nossa, está ganhando bem, está esbanjando. Ou que a maioria fala, se está se dando bem é porque está fazendo coisa errada. Então, esse é um sentimento em menor intensidade ou maior intensidade, é um sentimento comum, é um sentimento natural do ser humano. Não adianta você falar que você não tem, porque em um nível menor ou maior, ele existe dentro de você. Mas se você falar, olha, eu não tenho inveja de ninguém, parabéns, tá? Continue assim. Mas, na maioria das vezes, vamos dizer assim, existe sim sentimento no nível menor ou maior. Se a pessoa ela já vem com esse tipo de pensamento, mas onde o meu irmão conseguiu? Quer saber? Dá para você cortar esse sentimento, Marília. Então você não pode se livrar, mas dá para você controlar em se tratando de você mesmo. Nossa, que bacana. Não, mas é dele. O que é dele é dele, o que é meu, eu fico contente. Aí você, na verdade, você não bate de frente com esse sentimento. A gente pode entrar em questões psicológicas, que não é o nosso caso aqui, mas sim falando de questões energéticas, que é o que nós vamos tratar aqui no Mística Podcast, você pode ali contornar e trazer o bom sentimento que você tem dentro de você, pelo seu irmão, pelo seu colega, pelo seu conhecido, e driblar esse sentimento negativo. Tá? E isso pode ser praticado. É claro que nem todos vão pensar assim. Né?
Como você pergunta aqui, na verdade, como se livrar da inveja, pelo amor de Deus, aqui já nota que você deve estar passando por situações bem pesadas energeticamente em relação a isso. Deve ter pessoas aí ao seu redor, com certeza, com inveja de você, por diversos pontos, tá? Mas é difícil de você se livrar. O que eu posso te indicar, tá? O que eu posso te orientar, já que não dá para se livrar, é você se afastar dessas pessoas, tá? Porque, sendo bem sincero, uma coisa é você aceitar as pessoas como elas são. Pode ser polêmico o que eu vou dizer. Aceitar as pessoas como elas são. Perfeito. Você tem que perdoar, sim. É difícil, tá? Não vou ser hipócrita aqui, dizer que é fácil perdoar alguma coisa que te magoou, algo do tipo. Fácil não é, tá? Cada um sabe o que passa, cada um sabe o que passou, né? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Mas sempre nós temos que procurar o perdão, primeiramente por nós e depois pela pessoa. Mas isso não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa que você perdoa. Eu quero entrar nesse contexto porque é a questão justamente da inveja. Tá? Então, se você vive num ambiente onde a pessoa, você compra um determinado item, a pessoa fica com inveja. E antigamente a pessoa disfarçava, né? Você se sentia mal, via que a pessoa estava incomodada, mas tem pessoas que não. Ela já mostra a inveja dela e satisfação dela na sua cara, pela postura. Nós vamos falar também de linguagem corporal. Ela passa, ela faz questão de colocar vamos dizer assim, a indignação que ela tem por você ter conseguido um item, por você ter uma casa, você ter um carro, você ter coisas materiais, você ter um bom relacionamento, você ter um bom emprego. Isso irá sempre acontecer. Então você deve perdoar essas pessoas, sim, né? E dependendo do nível, o que eu indico para você é se afastar. Porque ela vai jogar uma energia negativa em você, ela vai te sugar energeticamente, tá? Então, você tem que olhar aonde você anda, com quem você está se relacionando. É claro que nós vivemos em um mundo, em uma fase, digamos assim, num plano, na verdade, espiritual, onde o mal predomina. Então, vocês vão ouvir eu falando aqui, sempre na medida do possível, sem hipocrisia. Tá? Eu não estou aqui para gourmetizar, a gente está falando bastante, estou falando bastante nesse termo, que tem uma pergunta bacana aqui ao final do nosso Mística Podcast. Então, tudo hoje é gourmetizado, todo mundo é lindo e maravilhoso, todo mundo é amigo, procure sua evolução espiritual. Não. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo em um mundo, em uma fase energética desequilibrada. Então, não adianta eu querer ser o anjo pisando a terra. Não adianta eu querer ser o bom no meio dos malfeitores, porque eu também tenho meus defeitos. Se eu estou aqui nesse plano de existência, eu fui colocado aqui por algum motivo. Então, todo mundo que foi colocado nesse plano de existência foi por algum motivo. Alguns vão dizer que a Terra, esse plano de existência, é uma prisão, onde nós pagamos as nossas sentenças, né, as nossas dívidas. Então, alguns realmente estão aqui para... Existem sim pessoas iluminadas, que reencarnaram, que estão aqui para nos ajudar a crescer, existe sim, mas a maioria está aqui para aprender. Então, o que eu quero dizer com você, para você com isso, é que procure não ficar no meio dessa energia, perdoe, tente, faça a sua tentativa de mostrar à pessoa, olha, cada um tem o seu lugar ao sol, com muito trabalho, com muito esforço, você também pode conseguir, mas cada um tem o que é seu. Eu não preciso invejar o que é do outro. E se mesmo assim você fazendo esse exercício, Marília, não sei se é esse o caso, mas eu sinto aqui que aí caso você não consiga, você fez a sua parte. Aí você tem que procurar viver, né? Não ficar com esse tipo de energia. E essas pessoas geralmente têm inveja, é um sentimento que tem que ser tratado. Vamos falar aqui, como eu disse, não psicologicamente, não é o contexto do nosso canal, mas energeticamente. Lembrar que todos nós temos o que é nosso. Então, desde antes nós vimos para cá, nós falamos muito também nas palestras da Sociedade Logos, antes de nós virmos para esse plano de existência, já está pré-determinado o que é meu, o que não é, quais são os meus objetivos pré-determinados, né? Não quer dizer que vai ser exatamente, existem ali direções. Então, tem o que é meu, eu não posso invejar o que é do outro. Então, geralmente são coisas materiais. Quando nós partimos, nós vamos levar um carro dentro do caixão? Costumamos dizer que caixão não tem bolsa. A gente vai levar uma casa? Mas tem que usufruir o melhor da terra. Sim, o que for seu, não o que é dos outros. Então, nós temos que ter essa consciência. O que vai ser posto na nossa vida durante a nossa
passagem aqui, que na verdade esse plano de existência é uma passagem. Então, o que vai ser posto ali para que nós possamos viver é o que já está determinado para nós, o que vai ser nosso. Então, existe sim uma questão psicológica também, não só energética, da pessoa invejar o que é do outro materialmente, mas também até em questão de relação. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu quero ter o marido daquela pessoa porque o marido da pessoa acha que ele é bom e o meu não é. Mas se um dia chegar a ter, ela fala, tá, eu já consegui. Eu quero viver a vida de outra pessoa. E quem vive a vida de outra pessoa acaba esquecendo da própria. Poxa, eu quero ter um carro, então eu quero ter o carro do jeito que eu quero e quero correr atrás para isso. Quero ter um bom relacionamento, vou correr atrás para isso. Ninguém tem bom relacionamento. Nós temos relacionamentos equilibrados que se reforçam a cada dia. Não é o que é mostrado também nas redes sociais, que tudo é lindo, é maravilhoso. Hoje em dia existe o metaverso, né? Existe um mundo paralelo digital, onde a vida é maravilhosa, todos os casais não brigam, não existe nenhum tipo de rusga. E, às vezes, essa cobrança por esse mundo perfeito, você acaba invejando. Então, você acaba vendo um relacionamento de casais que são mais estruturados. Então, você não vê uma briga e fala, aqui, eu quero ter aquilo, eu quero ter o que é do outro. O famoso olho grande. E também, Marília, você viu que é um assunto bem extenso, né? Estou me estendendo mais nessa pergunta sua, porque já surgiram perguntas semelhantes, tá? Nós falamos nas nossas palestras anteriores, inclusive a do mês passado, sobre a questão da inveja, em concordância com o Lashon Hará. Tá? O que é o Lashon Hará? É a língua maldita. Em hebraico, língua maldita. Porque a pessoa não só inveja, ela também fala. Ela vai vamos dizer assim, exteriorizar o seu sentimento. Nós sabemos também, ensinamos na sociedade Logos, que tudo nasce primeiramente na mente e é consolidado, consumado pela palavra. Por isso que se fala que a palavra tem poder, que nós temos que ter cuidado de não falar certas coisas em vão, falar maldições dentro de casa ou em qualquer local. Então, nós temos uma vamos dizer assim, uma predisposição ao lado negativo. Então, se você fala alguma coisa negativa, ela geralmente acontece. E uma coisa positiva, ela demora um pouco mais para acontecer, porque você já está magnetizado, você já está padronizado mentalmente naquele contexto. Tá? Então, nós temos que ter essa mudança, nós temos também tomar cuidado com as pessoas invejosas, porque não só as pessoas invejosas, mas também se falando da questão do Lashon Hará, que eu vou adicionar um adendo aqui na sua pergunta, na resposta da sua pergunta, que é justamente externalizar essa questão da inveja. Então, a pessoa tem inveja, olha, o cidadão comprou um carro, está com uma casa, está ganhando bastante dinheiro, então ele está fazendo coisa errada. Aí ela conta para um segundo, conta para um terceiro e acaba te difamando. É uma difamação. Não sei se tanto a Marília como todos vocês já notaram que às vezes você nem conhece uma pessoa, você está às vezes na família, ou no trabalho, ou no grupo de pessoas, tem pessoas que não gostam de você. E você mal conhece as pessoas e nunca teve nenhum tipo de contato. Aí depois, você conversando com essa pessoa, fala, poxa, cara, você é tão legal. E eu fiquei com uma impressão errada sua, porque fulano falou tanto de você que eu fiquei com aquela energia para mim e achei que você tinha essa personalidade. Aí você fala, poxa, mas você nem chegou a me conhecer e já ficou com essa ideia. Não sei se vocês já passaram por isso. Quem já passou pode colocar nos comentários. Isso acontece muito. Então, às vezes, a pessoa ela quer também que você... Ela não quer ter o que... Às vezes, em muitos casos, ela não quer o que você tem. Às vezes, ela quer ser você. Então, ela quer ser você. Às vezes, você dá um sorriso, às vezes você tem um jeito de falar com as pessoas, às vezes você luta, batalha e consegue, a pessoa ela quer ser você. Mas é um assunto que demanda bastante tempo, bastante tratamento energético e não só psicológico, né? Vamos dizer nesse contexto aqui mais energético, que pode ser tratado, não vai ser erradicado, mas pode ser equilibrado. Então, espero ter respondido a sua pergunta, né? Espero que você me perdoe por ter colocado um adendo aqui na resposta, mas porque ela já traz essa questão da inveja junto com o Lashon Hará. Nós temos que ter muito cuidado também, concluindo essa pergunta, a resposta dessa pergunta, com o Lashon Hará, porque a língua maldita, que é o Lashon Hará, ele traz Lashon, língua, Hará, maldita, maldição, aquela língua que profere maldições. A fofoca, como nós conhecemos, né?
Então, quando você faz uma fofoca, você fala mal de alguém, a fofoca, esse Lashon Hara, ela mata 3 pessoas. Ela mata a pessoa que está falando, ela mata a pessoa que está escutando e ela mata a pessoa que é o assunto ali do Lashon Hara, da fofoca. Isso, quando eu digo, é matar energeticamente. Então, ela traz a sua vida energeticamente. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu faço o trabalho, eu faço aquilo, e as pessoas, eu não consigo. Por quê? A língua maldita, até que os mais antigos falavam. E se já nós falarmos no mundo de hoje, tratando aqui, se trazendo para o Brasil, nós temos programas de Lashon Hara. Nós temos toda uma cultura de fofoca. Nós temos programas que as pessoas ficam presas. E qual que é a dinâmica dessas pessoas que ficam presas em determinado lugar, um determinado local, ela fica um certo tempo ali. E o que chama a atenção nesses programas? É um falando mal do outro. As desavenças que tem, as desarmonias, as brigas. Para você ver como isso é sério, não vai ser mudado tão cedo nas nossas linhas que nós temos hoje de pensamento, de tratativas, nesse plano de existência atual. Então, fica a dica a todos. Marília, muito obrigado. É uma pergunta excelente. Espero não ter te desanimado, mas ter te elucidado sempre com clareza, com, vamos dizer assim, objetividade e não sendo hipócrita. Perfeito? Que você não vai ver nossos programas, nossos episódios de podcast, é a gumertização. Depois eu vou falar para vocês o que é essa bendita gumertização. Vamos à próxima pergunta. Vem da Thalia Almeida, também de Minas Gerais. Ela pergunta, vocês acreditam nos vampiros? E se sim, por quê? Será que existem vampiros ou é só literatura? Thalia, nós acreditamos sim que existam os vampiros energéticos, tá? Nós temos palestras falando sobre a questão do vampirismo energético, você pode encontrar no link da descrição também da Sociedade Locus. Se você falar assim, olha, tem vampiros que bebem o sangue, existe uma cultura de vampiros, eu posso te dizer, nos meus anos de existência, nas pesquisas que eu fiz, algumas coisas que eu presenciei, não presenciei vampiros, né? Ainda. Mas eu não vou falar para você que eu não vou acreditar. Tudo tem um fundo de verdade. Aí você pode falar assim, mas isso são lendas. Tá, mas o que é uma lenda? Lenda é um fato real que foi fantasiado. É um fato que aconteceu, mas durante os séculos ele foi fantasiado. Então, foram colocadas mais versões, até chegar ao que nós conhecemos hoje. Tá? Então, sempre tudo tem um ponto de verdade. Não vou dizer, talvez, que existam vampiros que bebam sangue, é uma sociedade dos vampiros, eu não sei. Mas tudo que é trazido de lendas, de tradições, ela tem um ponto em comum. Ou ela tem um ponto que os determinados observadores daquela época, né, vamos dizer, as pessoas que foram passando isso de geração a geração, elas viram algum fato. E esse fato ele foi sendo fantasiado durante todo esse tempo. Tá? Então, nessa parte, nós não podemos entrar. Se tiver algum vampiro realmente autêntico, quiser participar do nosso Mística Podcast, será muito bem-vindo. Tá? Como disse, temos que respeitar todas as filosofias de vida, todas as culturas, sempre com respeito. Né? É o que nós procuramos fazer. Agora, na questão do vampirismo energético, sim, existe. Na verdade, outro ponto polêmico que nós conseguimos explicar melhor nas nossas palestras. Todos nós precisamos de energia. Nós somos energia. Nós temos que nos recarregar. E como nós nos recarregamos? Descansando, tendo uma boa noite de sono, tendo ali uma meditação, tendo também uma saúde mental. Então, nós conseguimos recarregar, porque essa energia do corpo, nós somos um corpo físico, somos uma energia dentro de um corpo físico. E por que nós estamos nesse corpo físico? Para poder viver nesse plano de existência que é espaço-tempo. Eu preciso de espaço, eu preciso de tempo. Então, eu estou aqui, fisicamente, eu tenho um tempo de existência. Tá? Tem uma energia dentro do corpo. E a nossa energia nesse corpo, ela vai, não vou dizer que ela vai sumir, que ela vai se desgastar, mas o corpo precisa da nossa energia sempre vibrante. Então, nós temos nossos períodos de recarregamento, digamos assim. E tem pessoas que sugam, elas têm um déficit maior, aí nós vamos entrar em duas searas, duas linhas de pensamento, que é o quê? Nós recarregamos a nossa energia naturalmente, como eu disse para você, através da meditação, através da boa saúde mental, enfim, coisas que vão nos agregar. E também ali do sono. E
nós temos essa troca de energia com outras pessoas. Mas é uma troca de energia, não é um vampirismo. Então, se você se cerca de pessoas felizes, pessoas alegres, vocês já ouviram falar, da hora, porque aquela pessoa tem um ótimo astral. Sempre quando eu estou perto daquela pessoa me passa boas energias, eu me sinto bem. E isso é uma troca de energias, você se recarrega ali também. Não é um vampirismo, é uma troca de energias. Assim, claro que voltamos àquele assunto, nós nunca, né, estaremos 100% em ambientes assim. E podemos também estar em ambientes mais negativos, ambientes que roubam a nossa energia. Então você vai ver, poxa, eu fui num local e senti uma energia pesada, eu saí de lá cansado. Tá? Se vocês já passaram por isso, acho que 95% já passaram, coloquem aqui nos comentários também. Ou conversei com a pessoa XYZ e, nossa, aquela pessoa é muito carregada. A pessoa foi falando, eu fui ficando com sono, eu fui ficando pesado, eu tive que sair de perto da pessoa porque eu me senti sugado. Isso é um vampirismo energético, tá? Porque ela precisa da sua energia. Então, existem duas searas. Todos nós precisamos de energia, todos nós vivemos de energia, precisamos ter pessoas que recarreguem a nossa energia. E aí nós vamos entrar na questão da sintonia, nós vamos entrar na questão de ter ali o mesmo padrão vibratório da outra pessoa. Então, por isso que você simpatiza mais com uma pessoa do que a outra, porque é essa troca. Tem pessoas que você não bate de frente, porque existe ali um antagonismo nas energias. A gente pode se aprofundar também nesse assunto. E na questão do vampirismo, aquela pessoa que ela vai sugar a sua vitalidade. Ela suga a sua vitalidade, ela suga a sua alegria, ela suga a sua energia. Mas ela suga para retirar, para passar dela. Então, é como se fosse um parasita, tá? Num sentido dessa palavra. No sentido, eu não vou dizer que é um sentido benigno, tá? Mas ela já vai com esse objetivo. Então, é um assunto bem amplo nessa questão. Existe, sim, os vampiros energéticos. Você pode me perguntar, então nós também somos? Não diria isso, porque quando se fala vampiro, vamos colocar num contexto, claro que tem outros contextos, em que você troca as energias. O vampiro ele é um predador que ele vai sugar a sua energia em determinado momento. Aí vai entrar, esse assunto, Thalia, dá vários subassuntos, subpalestras. Porque ele vai entrar, mas se há uma concordância entre quem quer ali pegar a sua energia, então ele vai se fatiar. Ele vai para diversas definições, diversos caminhos. A gente pode fazer até um podcast sobre isso, fica convidado alguém que possa falar sobre vampirismo energético. Mas, colocando no contexto que você disse aqui, vampirismo é a questão da pessoa roubar a sua energia e tirar o que você tem. Tá? Acontece, sim, e existe, nós acreditamos. Tá? Então, esse é o porquê que nós acreditamos. Mas, finalizando essa pergunta, a resposta dessa pergunta, é a questão que nós precisamos de energia. Tá? E nós temos que ter essa troca sempre. Né? Então, se eu sou, vamos dizer assim, de uma personalidade mais tranquila, mais suave, gosto das coisas bem feitas, não gosto de fazer mal para ninguém, eu gosto de ver todo mundo se desenvolvendo, você vai encontrar uma pessoa também que tem essa mesma energia, vocês vão trocar energia. Tá? É mais ou menos nesse contexto. É um assunto muito amplo e espero retomar aqui futuramente. Mas, de qualquer forma, Thalia, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos às duas últimas perguntas de hoje. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui a Tagarela Studios, o melhor estúdio de São Paulo, onde nós estamos fazendo e estamos agora com essa nova parceria do Mística Podcast. Se você está procurando um estúdio onde há um cenário magnífico, onde você pode adaptar da melhor maneira, com a cara do seu projeto, com a cara do seu podcast, você vai encontrar aqui na Tagarela Studios equipamentos de primeira, equipe altamente profissional selecionada que vai te dar todo o direcionamento. Se você tem um podcast, está tirando ali do papel, ou na verdade quer tirar do papel, e você que já tem um podcast, que dá um plus ali no seu podcast, olha aqui no link da descrição que você vai encontrar o melhor estúdio de São Paulo. Então, agradecimentos a Tagarela Studios. Dito isso, pela nossa parceria, vamos às duas últimas perguntas, que são bem polêmicas, tá? Vou tentar aqui, pelo nosso tempo, sintetizar, né? Responder de uma maneira bem objetiva. Continuando, então, para finalizar o nosso Mística Podcast de hoje, nessa apresentação, nessa playlist de perguntas e respostas, ou, como deve estar na playlist, o Rabi Responde, The Matrix, de São Paulo, ele assina dessa forma, ele pergunta, por que existem tantas religiões? Bom, vamos dizer que cada um de nós temos um entendimento, cada um de nós tem um entendimento, cada povo tem um entendimento do sagrado,
Cada geração também tem um entendimento do sagrado. E, geralmente, quando se tem as religiões, vamos dizer que a origem das religiões também é um assunto bem amplo, né? Eu já estudei a ciência das religiões, história das religiões, mas vou colocar para vocês aqui um conceito básico, um conceito também que nós temos palestras sobre isso, você vai encontrar no link da descrição aqui da Sociedade Logos, que nós podemos falar do conceito, porque existem tantas religiões, porque cada povo, cada grupo que tem um pensamento em comum vai ter uma noção do sagrado. É por isso que você procura uma religião X, eu procuro uma religião Y. Ou às vezes eu nem procuro uma religião, procuro uma filosofia de vida que não vai trazer tanto o ponto da religião. É por causa dessa similaridade e por ser atraído por esse pensamento em conjunto. Então, por isso que um grupo de pessoas vai para uma religião X, outra para o Y, outra para o B. Aí você vai falar, mas qual que é a verdadeira? Quando nós falamos da etimologia da palavra religião, ela vem de religare, quer dizer religar. Então, quando eu procuro uma religião, eu quero me religar ao sagrado. Então, para alguns, o sagrado pode ser Buda, outros, o sagrado pode ser Alá, outros pode ser Zambi, outros pode ser Oxalá, outras pode ser Adonai, outras pode ser Lúcifer. Então, vai do entendimento de cada um. Então, quando nós falamos de religião, não tem como você debater religião. Eu costumo dizer bastante isso. E tem pessoas que insistem em debater religião. Religião não se discute. Porque se nós colocarmos aqui no nosso estúdio, se nós fizermos aqui, nós pretendemos fazer um Mística Podcast com pelo menos 3 representantes de religião, nós vamos tentar achar, na verdade não tentar achar, nós vamos explicar o conceito de cada religião através dos seus representantes, mas vamos ali debater as similaridades, talvez, os antagonismos, tá? Mas não achar ali quem está com a verdade. Então, religião não se discute. Eu já vi muitos casos, a pessoa fala, mas olha, você acredita na sua religião acredita nisso. Aí o outro vai debater, mas a sua também acredita nisso. Então, não vai se achar um ponto em comum. Tanto que existe até uma lei, né? Falar pela lei do Brasil, da intolerância religiosa. Então, isso é intolerância. Tem que ser respeitada, todas as religiões têm que ser respeitadas. Eu não posso colocar em xeque a sua fé. Eu não posso colocar a minha fé e ultrapassar, tentar te convencer a seguir a minha. Você já tem a sua. Então, essa é uma falta de respeito. É também uma arrogância da minha parte achar que, olha, a sua religião está errada. Isso aqui é fantasia. Isso aqui não pode ser. É uma arrogância. E a maioria das vezes, Dematrix, você permite que eu te chame assim, como você colocou, nós trazemos, muitas das vezes, a religião dos nossos pais. Então, é uma questão até afetiva, de lembrança afetiva. Você pode ver que a maioria das pessoas que praticam as religiões foi ensinada pelos pais. Até pode acontecer de elas crescerem, né, se tornarem adultas e não se identificar mais e procurar outra religião, outra filosofia de vida, enfim. Tá? Então, essa é a minha explicação, porque existem tantas religiões, existem diversos caminhos. Mas se todos levarem ao entendimento, se todos levarem ao eterno, se todos levarem à paz, se todos levarem à comunhão, estão no caminho certo. Também, se na religião quer levar para um outro tipo de coisa, riqueza, energia, enfim, é o que a pessoa acredita. É aquilo que aquele determinado grupo de pessoas decidiu seguir. Tá? É o entendimento delas. Então, não pode ter intolerância, não pode ter perseguição. Então, eu disse aqui, né? Ora, se todas procurarem o bom caminho, a união e a paz, mas aquelas religiões também que não procurarem, ou terem um outro sentido, terem ali uma outra busca para chegar a esse caminho, não posso dizer que está errado. Ninguém que é humano pode dizer que está errado. Religião não se discute. Tá? Então, esse é um das explicações porque eu acredito que existam tantas religiões. Perfeito, Dematrix? Obrigado também por nos acompanhar. E a última pergunta do nosso programa de hoje, ela foi colocada aqui, também usou um pseudônimo, colocou Apocalipse 16, São Paulo. A produção, ela deixou essa última pergunta aqui para o final, porque ela tende a causar uma certa polêmica e eu vou tentar também explicar, responder na medida do possível aqui. O Apocalipse 16 de São Paulo, ele na verdade, ele não pergunta, né? Ele afirma: vocês são adoradores de Bafomé. Só Jesus salva, está repreendido. Bom, no nosso canal, e também nas outras vezes que nós falamos de outros assuntos, como maçonaria, por exemplo, sempre tem pessoas, né? Isso aqui pode entrar numa intolerância religiosa, apesar que nós falamos de filosofias, né? Não falamos de religião aqui, falamos de filosofia.
isso se caracteriza uma intolerância religiosa. Se nós começarmos aqui do teor da afirmação do Apocalipse 16, não me lembro agora o que é dito no Apocalipse 16, vocês podem colocar também nos comentários, adoradores de Bafomé. A questão do Bafomé, vamos sempre procurar a explicação para tudo, tá? Então, aquele verdadeiro buscador do conhecimento, ele sempre busca respostas, né? Ele especula sobre tudo. Ele não responde da sua cabeça o que ele acha, ele vai atrás dos fatos, da tradição, para que ele possa ali ter um conhecimento. E nem de ouvir falar ou de alguém que falou para ele, ele vai buscar, ele vai a fundo. Bafomé, quando se fala de Bafomé, acho que muitos viram a imagem de Bafomé, né? A gente pode até colocar posteriormente aqui na tela, para que possa dar uma explicação, tá? Bafomé é uma figura que foi criada pelo mago Eliphas Levi, né? Era conhecido também como bode de Mendes, e é uma figura, a gente não vai entrar aqui na explicação do simbolismo do Bafomé, mas é uma figura que tem a ver com as explicações esotéricas e energéticas, e quando você estuda a fundo o verdadeiro sentido do Bafomé, você vê que não tem nada de assustador, nada de maléfico, enfim. Também não vou entrar nessa seara porque, dependendo da filosofia de vida ou a religião, ela vai utilizar para esse fim, tá? Mas no nosso caso, não somos adoradores de Bafomé, não somos religião, podemos dizer que somos uma escola de conhecimento, não entramos nessa seara de filosofia que causa escândalos, né? Ou que existe hoje, aí sim agora nós vamos falar da gourmetização, então nós não vamos por esse caminho, tá? Então nós não praticamos isso. Quem pratica, como eu disse, falamos da intolerância religiosa ou filosófica, cada um sabe o que é melhor para si, tá? Cada um tem a resposta que acha que deve. Então, não praticamos, não entramos nessa seara, só para deixar claro. Então a explicação aqui, o símbolo deve estar aparecendo, tem a explicação para essa simbologia de Bafomé. Nós temos também uma palestra sobre isso, e não entra nessa questão religiosa e filosófica, tá? Infelizmente o tempo não nos permite, vários assuntos que foram falados hoje, então vários episódios completos aqui. Mas nós vamos trazer pessoas, não só eu falando aqui, respondendo as perguntas, vamos trazer pessoas que falem sobre cada assunto, tá? Que eu acho que vai ser bem enriquecedor. Na questão que o Apocalipse 16 coloca, só Jesus salva, está repreendido, aí também existem vários conceitos do cristianismo. Existe a igreja primitiva, existe a criação da igreja católica, existe a reforma protestante, existia ali nos primeiros séculos a questão da parte do gnosticismo, né? Existia um Jesus esotérico, há os livros apócrifos, há outras visões de Jesus, enfim. Então isso entra ali na questão que nós falamos de religião, na questão de filosofia, tá? Quando você fala que só Jesus salva, eu admiro a sua crença na sua religião, admiro a sua crença em Ravi Yeshua. Não sei se você sabia que o verdadeiro nome dele é Ravi Yeshua, Jesus é um nome romano. E que bom que você tenha esse conhecimento, mas não pode partir para o fanatismo. O fanatismo, ele estraga qualquer tipo de religião, ele estraga qualquer tipo de filosofia de vida, porque cega a pessoa. A partir do momento que você fala, olha, está repreendido, você nos tira o direito de nos expressarmos e também... E olha que nós não somos religião, somos uma escola de conhecimento, né? Procuramos ser e trazer pessoas aqui para que cada um fale da sua linha de existência, na sua missão na Terra como representantes. Então você fecha, né? Você fecha esse campo e rotula, você julga, tá? Então, deixamos essa pergunta por último para dizer que não deve ter intolerância religiosa. Já foi dito antes, e quem estuda e quem sabe vai entender o que eu estou falando, que é justamente a máxima, né? Fé inabalável é aquela que caminha lado a lado com a razão. Então, se a minha fé ela é ameaçada, como parece aqui para você, a minha fé ela é ameaçada, eu me sinto inseguro quando a minha fé, a minha crença ela é ameaçada, eu tenho que atacar. Então, essa não é a razão. Então, fé inabalável é aquela que caminha lado a lado com a razão. Então, o que eu acredito não vai ser abalado por opiniões contrárias. Eu vou respeitar as opiniões contrárias e vou continuar com o meu pensamento, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador. Então, Apocalipse 16, agradeço a sua pergunta, agradeço também por ter participado e ter nos proporcionado falar um pouco desse conceito. A todos vocês que nos acompanharam até o momento, espero que tenham gostado desta
dessa primeira noção desse retorno aqui aos estúdios do Mística Podcast. Em breve teremos aqui, como eu disse para vocês, ainda não vou divulgar os nomes, teremos aqui representantes das religiões afro-brasileiras, também evangélica, católica, budista, isso também conforme a agenda e também das filosofias de vida. Então, vocês podem deixar nos comentários, também quando vocês participarem das nossas palestras, vocês podem pedir, a nossa equipe vai selecionar, vai colocar, nós vamos convidar, né, esses representantes para que estejam presentes, claro, dependemos também da agenda deles e também da agenda aqui do nosso estúdio. Mas continue acompanhando o nosso canal, acione o sininho de notificações, curtam, compartilhem, por isso que isso mostra ao YouTube que vocês estão gostando e isso vai engajar cada vez mais aqui o nosso trabalho. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Conto com vocês no nosso próximo episódio do Mística Podcast aqui no canal da Mística. Um abraço fraterno e até lá.